Olá, tudo bom? Boa tarde a todos. Vamos lá. Vamos falar um pouco de Zaqueu. Lucas 19 fala o seguinte: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Vamos lá. Zaqueu. É engraçado que as pessoas comentam a respeito de Zaqueu como um homem, né? Um homem ladrão, né? Que roubava, um homem que passava a perna em todo mundo, né? Esta é a visão, né? De todo o povo dessa época, porque ele era um publicano. E os publicanos, você sabe que eles tinham uma fama. Só que tem um porém também, né? Hoje também as pessoas parecem que elas fazem isso de propósito, sabe? Porque elas leem o livro e não sei, elas leem, mas eu não sei por que elas não param para pensar. Eu não sei se é de propósito ou com vontade mesmo de falar, ficar julgando as pessoas, se se o que está escrito aqui não é o que elas praticamente falam, né? Como assim? Eu não sei por que todo mundo fica pregando sobre essa passagem bíblica de Zaqueu e ficam julgando o homem de algo que ele não é, de algo que ele não cometeu e está escrito. E eu não sei por que eles ficam insistindo em chamar o cara de ladrão. Pois é, eles ficam ainda julgando ainda que o cara era ladrão, batendo no pé porque é ladrão. Só que é o problema disso aí é muita teologia demais, tá? É muito falácias, tá? Muitas historinhas demais e pouca Bíblia. Porque, porque o que não está escrito aqui na Bíblia, a gente não pode falar. Não está escrito aqui, tá? Mas vamos lá. Eu não sei porque que eles ficam chamando de ladrão, mas tudo bem. Só porque o cara era publicano não significa que ele era ladrão. Mas vamos lá. Qual é a intenção de Zaqueu? Zaqueu, ele era um homem que queria simplesmente conhecer Jesus. Mas vamos ver o enredo dessa história para ver? Primeiro que os publicanos naquela época, eles tinham fama assim de ladrões, né? Que se enriqueciam nas custas do povo e tal. Só que aqui a palavra, ela é bem exata, tá? Ela fala bem o seguinte, que ele era rico, ele já era rico. Zaqueu já nasceu rico. Ele não se enriqueceu, ele era rico. Outra coisa, Zaqueu significa justo. Então, ele era justo e ele era rico. Ele era baixinho. Eu não sei se ele era não, tá? Mas a Bíblia diz que ele era baixinho, pelo menos. Então, era um homem, né, de boa reputação, líder, né? Porque ele era o chefe dos publicanos e era rico. Então, ele não precisava se enriquecer nas custas do povo. Mas tinha um problema aqui. Tinha um porém, mas vamos ver o enredo para ver. Então ele ouviu falar de quem? Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus e queria conhecer Jesus. Só que como ele era muito baixinho e Jesus, né, andava no meio das multidões, né? Então ele, ouvindo falar de Jesus que estava passando por ali, e foi até a multidão para ver. Mas como ele era muito baixinho demais, que não conseguia ver nada, o que ele faz? Ele usa a esperteza, ele usa o que? A sabedoria. Ele vai direto aonde? A um sicômoro, né? Uma figueira. Sobe ali em cima para ver Jesus passar. Porque sabia que Jesus estava passando por ali. Agora eu vou dizer uma coisa, tá? Olha só. Zaqueu, ele usou a inteligência. Ele, após ver que não poderia passar no meio da multidão, ele corre imediatamente para a figueira. Mas por que Zaqueu corre imediatamente para a figueira? Primeiro que, na verdade, Zaqueu não deveria ter subido. Zaqueu, na verdade, ele deveria de ter se infiltrado no meio da multidão. Zaqueu, ele deveria de ter passado no meio da multidão para ver Jesus. Só que ele
com medo talvez de ser prensado, de ser esmagado pela multidão, né? Ele imediatamente o quê? Ele corre para cima da figueira para subir. Não sei se você já observou, primeiro que Zaqueu, né? Zaqueu, ele era chefe, ele andava junto com os publicanos, ele andava junto com pessoas de posse, ele andava junto com pessoas que, né, só pensavam grande, só pensavam alto. Então Zaqueu sobe em cima da figueira por causa disso, porque ele só pensa grande. Zaqueu não pensa baixo, ele só pensa grande. De baixo só a estatura, mas a sua cabeça, a sua inteligência só pensava lá em cima. Só pensava como chefe, só pensava como líder. Líder não anda para baixo. Líder não olha para baixo, ele olha sempre para cima. Então Zaqueu, a intenção de Zaqueu foi simplesmente de subir na figueira, porque ele só pensava andar por cima e não por baixo. Aí o que acontece, né? Então ele sobe lá e Jesus vai aonde? Vai em direção a ele, porque justamente Jesus passa por ali somente para falar com Zaqueu. Outra coisa, tá? O que Zaqueu deveria ter feito? Ele deveria ter enfrentado a multidão, mas não, ele corre da multidão. Ele corre da multidão e vai direto para a figueira. Mas por que Zaqueu vai direto para a figueira? Como falei, além de ele andar por cima, porque ele só pensa como gente grande, só pensa como gente que tem visão, né? Sabe o que está acontecendo aqui também? É que Zaqueu, ele também usa a inteligência do tipo assim, ó, puxa, Jesus, ele está passando por aqui. Então, o que eu vou fazer? Se Jesus está passando por aqui, ele é obrigado a sair dessa cidade. Ele é obrigado a sair desse lugar. Então, o lugar mais importante que ele obrigatoriamente a sair daqui é justamente para aquela direção. Aonde? Onde é que estava a figueira. Então, Zaqueu pensou, poxa, Jesus é obrigado a passar por aquela direção, então eu vou mais adiante, porque ele é obrigado a passar por ali. Então Zaqueu vai lá e sobe em cima da figueira. Por quê? Porque ele pensou ali, não, mas Jesus é obrigado a passar por ali. Então ele sobe. Quando ele sobe, Jesus chega bem debaixo da figueira, né? E diz, ô Zaqueu, desce aí porque eu quero falar contigo. Aí Zaqueu desce e Jesus vai até a casa de Zaqueu. Mas qual é a intenção de Jesus ali, né? Na verdade, a intenção de Jesus simplesmente é para passar uma visão para Zaqueu. Jesus não foi ali para julgar Zaqueu. Jesus não foi ali para dizer assim, ô Zaqueu, tu é um ladrão, tu é um corrupto. Não. Sabe por quê? Porque Jesus, antes de ficar ouvindo as falácias das pessoas, ele vê, tá entendendo? É bem diferente das pessoas, né? Que as pessoas ficam comentando sobre o teu respeito, coisa que você não é, e já fica julgando, já tirando já né? Um verde para colher um maduro, digamos assim, né? Já fico falando mal de você sem te conhecer. Então Jesus não é desse tipo de pessoa que vai julgando as pessoas sem conhecer. Primeiro Jesus vai, não, primeiro eu vou lá ver se realmente é isso que as pessoas estão falando dele. Aí Jesus vai ter uma conversa com Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu e começa a conversar com ele, Zaqueu simplesmente já abre o coração e ainda fala, Senhor, se é que eu roubei, eu devolvo metade das coisas que eu tenho aqui, né, que ele fala, né, bem no fim, aqui, ele fala aqui no versículo 7, né, todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Veja se isso aqui é uma posição de alguém que roubou alguém. Claro que não. Zaqueu reconheceu que ele era falho. Zaqueu reconheceu, não, peraí, eu sou responsável por isso aqui, eu faço a contabilidade e sem querer eu posso até, sem querer, sabe, se alguém está me julgando aqui, dizendo que eu roubei, sem a minha concepção, sem eu saber, na verdade, eu posso até ter sem querer, mas não foi a minha intenção de fazer isso, não foi intencional. Então assim, se é o que eu roubei, se alguém aí tá dizendo que eu roubei ele, eu vou devolver, eu devolvo, fica tranquilo. Não é a minha intenção de fazer isso, mas se alguém chegar e dizer para mim, eu vou devolver. Então Jesus realmente já olha e já fica, poxa, de fato, o que as pessoas andam falando mal desse homem aqui tá errado, porque esse homem aqui é um cara justo. Mas a única coisa que esse homem aqui precisa
fazer, na verdade, é andar junto com a multidão. Ei, Zaqueu, vamos fazer o seguinte, Zaqueu, ande junto comigo, ande junto na multidão, Zaqueu. Esse que é o teu problema, Zaqueu. Zaqueu, as pessoas não te conhecem, Zaqueu. Zaqueu, eu também, eu vim lá de cima. Eu tive que descer, Zaqueu, para andar no meio da multidão. É por isso que as pessoas me conhecem. Eu também sou um cara justo. E as pessoas me conhecem. Então elas não falam mal de mim. Por quê? Porque elas veem eu andando no meio delas. O teu problema é que tu não anda no meio delas. Só ficas aí fazendo contabilidade, esperando que os outros funcionários teus vão lá e façam, né, os serviços, e nem todos fazem o serviço certo. Daí são taxados como ladrões, e por culpa de muitos de vocês, você é considerado como ladrão também, tá entendendo? Então anda no meio das multidões, ande junto com esse povo, não tenha medo, ande junto com esse povo, que eles vão ver realmente que você não é aquela pessoa que eles ficam julgando. Ande no meio da multidão, apareça para as pessoas, não fuja dessa multidão, ande no meio delas. Eu sei que esse lugar aqui, chamado de Jericó, já teve, né, uma história, né, muito pesada aqui sobre as muralhas de Jericó e tal. Eu sei que existe ainda uma síndrome, né, do medo, né, das muralhas e tal, mas não precisa ter medo não, Zaqueu. Esse povo aqui não é uma muralha para você. Pelo contrário, rompe essa muralha do teu coração. Não tens que subir em cima para fugir das tuas situações. Pelo contrário, enfrente a tua situação. E só que é o teu problema, Zaqueu? É que você não anda no meio da multidão. Ande junto com elas e elas vão conhecer você. Elas vão saber quem é você. Tá entendendo? Não deixe que as pessoas te julguem. Quando Jesus fala aqui, ó, bem no final aqui, ó. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando ele fala assim, que também este é filho de Abraão, ele não está dizendo que Zaqueu era filho de Abraão. O que ele está realmente falando aqui é o seguinte, que Abraão ele é o pai da fé. Então Zaqueu aqui usou muita fé. A fé que se igualava de Abraão, porque ele tinha fé. Ele queria conhecer Jesus, ele queria mudar de fato a sua vida. Então isso é fé. Uma fé, imagina só um homem rico, milionário e querer ajudar os pobres. Isso é fé. Isso é conduta de um homem e de uma mulher de Deus. Ajudar os pobres, ajudar os necessitados. Ser sincero. Tá entendendo? Então assim, então Jesus chega para ele e fala, então verdadeiramente esse é filho de Abraão. Ou seja, esse aqui tem fé. Esse homem aqui tem fé. Salvação. Aqui existe salvação. Aqui existe mudança. Bem diferente de muitas pessoas que apenas andam comigo, mas não me conhecem, não sabem quem eu sou. Esse cara aqui não me conhecia direito, mas ele queria saber quem eu era. Ele queria realmente entender quem eu sou. Tá entendendo? Então essa é a diferença do julgamento. Muitas pessoas só queriam ver Jesus, o que Jesus fazia, o que Jesus tinha de bom para dar. Mas aqui eu não queria saber do que Jesus estava fazendo. Zaqueu queria conhecer Jesus. Zaqueu, eu também sou justo. Tu também é justo. Agora eu tô vendo que realmente tu é uma pessoa totalmente diferente daqui que as pessoas andam falando mal de você. É mentira. Você é uma pessoa justa. Só te dou uma dica. Ande no meio delas para elas pararem de ficar te julgando. Mostre quem você é de fato. Tá entendendo? Mostre quem você é de fato. Esta é a palavra. Esta é a expressão. Este é o que realmente está acontecendo aqui. Tá entendendo? Porque Zaqueu nunca disse que ele era ladrão. Eu não sei por que as pessoas hoje em dia ficam falando que ele é ladrão. Não fica julgando como se o povo julgava esse povo. Zaqueu. Não fica julgando. Pelo contrário. Leia a Bíblia. Tenta entender. Não fale o que os outros andam falando por aí afora. Tá entendendo? Não fique falando o que as pessoas não falaram. Se a Bíblia, na verdade, se a Bíblia não fala, não fale o que a Bíblia não fala. Não feche o que a Bíblia não fecha. Se a Bíblia está dizendo que não, é não. Não fica dizendo sim. Ah, mas fulano disse que sim porque ele estudou ali em tais livros. Não. Se a Bíblia está dizendo que não, é não. Não fique inventando as histórias. A Bíblia diz bem claro, ele não roubava. Simplesmente que talvez foi algum equívoco, porque é muito dinheiro nas mãos que vinham sobre ele. E por causa da fama de muitas pessoas que ele foi o culpado. Agora imagine só se tu que é o pastor, tu que é o obreiro, enfim, da tua casa ou da tua igreja,
você é justo, você faz coisinhas certinhas, de repente alguém da tua família, da tua igreja faz coisa errada, agora você vai levar a culpa pelos outros? Claro que não. Mas infelizmente as pessoas vão culpar tudo. Você não comete, mas as pessoas que vão na tua igreja e fazem as coisas erradas, vão começar a julgar. Ah, é isso aí que o teu pastor ensina? É isso aí que as pessoas te ensinam? Eu também não vou. Ah, isso aí também é ladrão, isso aí... Tá entendendo? Então, vamos mostrar realmente quem somos para as pessoas. Não vamos nos esconder e muito menos deixar com que as pessoas venham nos julgar pela capa sem nos conhecer. Então, é isso, essa é a palavra. Espero que você entendeu e espero que venha olhar mais para a Bíblia. Leia mais a Bíblia. Tá entendendo? Leia mais a Bíblia. A Bíblia é aquilo que você tem que aprender. Livros te ajudam, mas a palavra de Deus é a mais certa. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe.